É. Renato, no lado do Flamengo, a gente sempre fala, tem falando o tempo todo, né? Os jogadores eles estão ali sozinhos, eles não têm diretoria, eles não têm apoio de ninguém, não tem nem torcida. A torcida está divorciada deles. Mas quem são os caras ou o cara que pode ter esse papel no Flamengo, do líder? Tem um grande líder que é o Felipe Luiz, mas não está jogando. Mas quem que você acha que pode ser o cara para empurrar esse time? Olha, em condições normais poderia ser o Gabigol, mas o Gabigol está tão mal e correm até boatos de que ele está brigado com parte do elenco e coisa e tal, depois que ele falou aquele negócio que, né, para o Arrascaeta, só você me enxerga dentro de campo, lembra dessa história? Aham, aham. Então, sinceramente, eu vejo o Flamengo sem uma grande liderança capaz de chegar ali e dizer, galera, vamos lá, pô. Nós ganhamos 2 brasileiros, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil. O que é isso? Vamos lá. Não estou vendo muita gente assim, não. Bruno Henrique, que é um dos melhores tecnicamente no momento, é um cara muito introspectivo. Não consigo vê-lo liderando nada. O próprio Arrascaeta também não é daqueles caras de chegar e liderar um grupo, né? Eu acho que o Flamengo, nesse momento, Felipe Luiz poderia ser, mas o Felipe Luiz está fora do time. Agora, tem um baita líder, que deu uma entrevista para a Flá TV, e eu estou boquiaberto de que ninguém ainda falou nada. O Bernardinho disse para a Flá Isso. TV, em entrevista, que ele topava ser o head coach do Flamengo. Que ele não poderia ser jamais o treinador, porque ele não tem expertise para dirigir futebol, um time de futebol. Mas que ele se considera com expertise suficiente para comandar todo o departamento de futebol do Flamengo. Quer nome melhor do que esse? Eu já teria convocado o Bernardinho para fazer uma palestra para os jogadores. No mínimo, começava fazendo uma palestra para os jogadores antes da final. Ou no dia da final, ou amanhã, de repente. E não vi nada. Imagina, uma entrevista para a Flá TV. Não é que ele tenha falado para alguém um papo fora e o Flamengo foi surpreendido. Não, a entrevista está na Flá TV. E eu não vi ninguém do Flamengo comentar isso, gente. Como é que pode? O Bernardinho poderia comandar, por exemplo, a renovação de todo o elenco do Flamengo e a escolha do próximo técnico. E, no entanto, no Flamengo ninguém fala nada disso. Eu acho que, no mínimo, ele poderia ser o cara que ia sentar com os jogadores lá no auditório no Ninho do Urubu e fazer uma palestra daquela de arrepiar e todo mundo talvez entrasse um pouco mais motivado nessa final. Eu acho que o que falta ao Flamengo nesse momento é exatamente isso, liderança. Liderança. Hoje, o torcedor que levou a famosa mordida da virilha, que o Braz disse que não se lembra mais, contou como é que foi a briga. Disse que ele passou e disse apenas o seguinte: sai do Flamengo, Marcos Braz. Só isso. E saiu passando adiante. E aí ele viu lojistas gritarem: cuidado, ele vem aí. E aí, quando ele virou, o Marcos Braz já vinha de punho fechado para dar um murro nele. Só que o Marcos Braz é um cara tão atlético, né, que ele se esborrachou antes de chegar no torcedor. E aí caiu na virilha do cara. E aí o primeiro golpe dele foi a mordida que ele não se lembra, a mordida que está lá marcada no Instituto Médico Legal como prova de mordida humana. Porque senão o Marcos Braz era capaz de dizer que tinha um cachorro passando por ali naquela hora e que resolveu morder o cara. E outra coisa que o Marcos Braz também não falou, e que todo mundo viu nos vídeos, é que tinha um cara que chutava sem parar o torcedor. Esse cara não era um segurança, era um amigo do Marcos Braz. É um daqueles beirinhas famosos que andam circulando os jogadores, os dirigentes. Tudo. Esse cara, entre outras coisas, se faz de corretor de imóvel. Busca casas, locais que os jogadores do Flamengo podem comprar para investir. Então, esse cara chutava a cabeça do cara que estava caído. Ou seja, aquela versão toda do Marcos Braz é bastante, vamos assim dizer, duvidosa, para dizer o mínimo, né? Porque o cara não lembra como é que foi, o cara disse que fez ameaças de morte que não constam no inquérito, e o garoto disse que falou apenas o seguinte: Marcos Braz, sai do meu Flamengo. Gente, a torcida do Flamengo inteira, se estivesse passando ali, ia dizer a mesma coisa, no mínimo, né? Então você vê como é que o Flamengo está completamente perdido. E o que me preocupa, principalmente, é o estado de espírito do grupo nessa história toda. Diz que os jogadores riram as gargalhadas da história do Marcos Braz. Imagina. E esse cara vai continuar? Pelo amor de Deus. Porque também não adianta nada você botar o Bernardinho no ano que vem, por exemplo, e o Marcos Braz continua mandando no departamento de futebol. Não vai dar certo. Vai durar uma semana, né?
Então, eu, sinceramente, agora sem brincadeira, sem gozação com vocês, eu acho que será uma grande zebra se o Flamengo conseguir reverter esse resultado e sair campeão da Copa do Brasil. Uma grande zebra. Por tudo que o Flamengo não está jogando, pelo ambiente caótico que o clube vive e pela coisa, ao contrário, toda acertadinha lá no São Paulo, com Dorival, com um time que ele encontrou na final, com o Alisson de volante, com o Nestor na esquerda, tá, tudo encaixou. E ele deixou o time treinando uma semana para fazer essa final. O Flamengo não, foi lá jogar, foi pagar mico contra o Goiás, uma atuação pavorosa. Repito, se o Flamengo conseguir virar esse resultado da maneira como estão as coisas no Flamengo hoje em dia, será uma grande zebra.